Então, vamos lá, mano, Joana. Como eu falei, isso aqui a chance de cair é muito maior. A gente viu que na última prova, né, teve uma questão sobre solstícios e equinócios, mas no caso ele é um solstício, né? E, se eu não me engano, a data lá era 21/6. 21 de junho. Então, quando for 21 de dezembro, 21 de junho, então geralmente a minha dica é assim: meio do ano e final do ano. Ou então começo de ano, né? Se a gente botar 21/12, meio que tá virando. Então, sempre diga assim, ó, quando é tipo férias, sim, janeiro, julho, a gente está mergulhado no solstício, né? E quando é março e quando é setembro, a gente está ou no outono ou na primavera, que são os equinócios. Então, vamos aqui devagarinho, vai já chegar lá. Vamos primeiro relembrar aqui o que é latitude e longitude, né? Então, qual é a definição de latitude? Então, vamos dizer que é a distância medida em quê? Em graus, né? Nada de quilômetro, metros e tal. Distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície até a linha do Equador. Beleza. Quando eu falo em latitude, então deixa eu colocar aqui, a latitude ela pode ser norte, só que eu tenho que ter cuidado, porque na provinha da UES, por exemplo, que é mais conteudista, mas até mesmo do Enem, quais são os dois nomes que são sinônimos de norte? Setentrional, bora anotar aí, setentrional ou boreal. Beleza? Então, estou na provinha lá e ele diz, não sei o que setentrional, não sei o que floresta boreal. Pronto, dá um exemplo. Aurora boreal, floresta boreal. O que está acontecendo no hemisfério norte. Ok? Então, norte é o mesmo que setentrional e boreal. Aí eu tenho que lembrar que o sul, então, sinônimo de sul vai ser o contrário de setentrional. Vai ser meridional. E o contrário de boreal vai ser austral. Então, mesmo esquema aí. O Cariri está na porção meridional do estado do Ceará, verdadeiro, né? Geralmente cai mais setentrional e meridional do que boreal e austral. Mas é bom saber tudo, né? E aí lembrar de uma coisa importante, qual é? A latitude, ela se inicia em 0. Então, vamos pensar aqui, ó, a latitude se inicia em 0 grau. Beleza. E vai até quanto, máximo? Não, 180, só se a gente fizesse assim, ó. Saísse aqui do Equador, aí fosse até o polo e desse a volta por trás, assim, né? Então seria 180. Mas como a latitude você só conta da linha do Equador até o polo, então a metade dos 180. Metade dos 180 vai ser quanto? 90. Então a latitude ela vai de 0, que é a linha do Equador, até no máximo os 90 graus, né? Que são os polos. Pronto, lembrar que os dois polos eles estão a 90 graus. Beleza? Já a longitude, vamos lá. Mesmo esquema. Distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície da Terra até o meridiano de Greenwich. A longitude, eu posso dizer que ela é leste. Um sinônimo para leste. Oriental. Ou, será que isso aqui não é muito usual, não, mas aquela ideia de nascente. Né? Só em termos de orientação. Beleza. E o oeste, né, vai ser o ocidente ou ocidental e a ideia de poente. Então, por exemplo, estou na província da Oeste, ele diz assim, tem a rodovia do Sol Nascente, a rodovia do Sol Poente. Tem mesmo. Quem sai de Fortaleza vai para as praias ali
em direção a Beberibe, né? Praia das Pontes, Morro Branco, vai pegar também Canoa Quebrada e tal. Pega ali não é nem rodovia, eles chamam litoral, né? Sim, litoral e rota, lembrei. A ideia de rota do sol nascente. Achei que ficou bonito, ficou bacana quando o governo do estado começou a usar isso, né? A rota do sol nascente. Aí quem está saindo de Fortaleza e indo para o litoral leste, que a gente chama, em direção ao Rio Grande do Norte. Quem sai de Fortaleza e vai para o litoral oeste, que a gente chama, pega a rota do sol poente. Aí quem vai em direção a Taíba, quem vai em direção ao Pecém, quem vai em direção a Jericoacoara, Camusim, Praia da Baleia, Lagoinha e tal, vai pegar a rota do sol poente. Ok? E mesmo aqui em Fortaleza, quando você pega a Avenida Leste-Oeste, porque ela está disposta exatamente nessa direção, nesse sentido, né? Leste-Oeste, a avenida. Aí aqui, agora sim, ó, eu vou de 0, que é o mínimo, meridiano de Greenwich, até quanto? Agora faz todo, né? Diferente da latitude, que você só vai até a metade, e depois volta a decrescer, 89, então volta para o 0. Aqui não. Você sai do meridiano e até no extremo você vai pegar os 180 graus. Né? Beleza. Então, show de bola. Aí, quando eu cruzo a latitude com a longitude, eu tenho a coordenada geográfica. Eu consigo achar qualquer ponto na superfície terrestre, né? Cruzando a minha latitude com a minha longitude. É bom só a gente lembrar o seguinte: a latitude ela é importante para quê? Delimitar o quê? E a longitude também. Então, a latitude ela entra muito nisso aqui, ó. A gente identificar as chamadas zonas de luminosidade ou as chamadas zonas climáticas da Terra, né? Tropical, temperada, polar, glacial. Já a longitude, ela serve muito para quê? Para delimitar os chamados fusos horários. Então, assim, a latitude, ela tem uma influência bem maior, vou colocar aqui, ó, na questão climática. Né? E ela influencia muito as chamadas zonas de luminosidade. E é aquela ideia, né? Da última prova do Enem. Ah, estou por prédio do Congresso Nacional, é o dia 21/6, meio-dia, para onde a sombra do Congresso Nacional estará projetada. Porque foi essa, né? A questão. E, aliás, assim, para quem não sabe, é uma questão que é mais difícil da prova de geografia. Né? Para quem sabe, beleza, show. O problema é quem sabe aquilo ali, é uma minoria dos alunos do Brasil que sabe fazer aquele tipo de raciocínio que a gente vai fazer depois ali. Tem a ver com solstício equinócio e tal, o movimento aparente do Sol durante o dia, o movimento do Sol, entre aspas, né? Porque o Sol fica paradinho, esse movimento é a Terra. Mas aí a gente tem uma ideia, né, que o Sol ele tem posições diferentes em relação à superfície terrestre, onde ele nasce, onde é que ele se põe ao longo do ano. Né? Mas vamos já chegar lá. Já a longitude, então, ela vai ser fundamental para trazer o que? Os chamados fusos horários. Ok? Então, fuso horário tem a ver com latitude? Nada. Nada versus nada. Fuso horário tem a ver com a distância para o meridiano de Greenwich. E a questão climática não tem nada a ver com longitude, tem a ver com latitude. Então, o primeiro passo é isso. Aí a gente vem para cá, chamadas zonas climáticas ou zonas de luminosidade. Eu gosto mais do termo zona de luminosidade, mas, sabe, no vestibular tradicional ele traz mais a ideia de zona climática, né? O que são essas zonas climáticas? Então, vamos lá. Se tem a ver com a latitude ela é delimitada através dessas linhas na horizontal, que nós vamos chamar de paralelos. Né? Os paralelos, eles são diferentes do que? Os meridianos. Então, se ele falar de longitude, quem é? Meridiano. Se ele falar de latitude, as linhas são os paralelos. Aí, uma curiosidade. Todos os meridianos têm o mesmo tamanho.
Todos, porque eles saem do mesmo ponto e vão até o mesmo ponto. Ou seja, saem de um polo e vão a outro. Então, todos têm, ó, a mesma extensão. Beleza. Os paralelos não. Como o planeta ele tem esse formato geóide arredondado, que a gente chama, então, se você está saindo aqui da linha do Equador e indo para os polos, vai diminuindo, né? No que vai diminuindo aqui, então eu posso dizer que os paralelos, eles não possuem o mesmo tamanho. É só uma curiosidadezinha, né? Vale que cai em prova, acho que não cobraria isso, mas a gente trabalha para ficar completinho. Aí o seguinte, alguns paralelos recebem nomes importantes, né? Quais são eles? Então vamos pegar aqui. Esse daqui, ó, que está mais ou menos 23 graus sul. E aí o oposto dele aqui, que está mais ou menos 23 norte. Então vou botar aqui 23 sul e aqui 23 norte. Então, bem. Então, 23 sul, 23 norte, né? Aí eu tenho outro paralelo importante, que é esse daqui. Ele está mais ou menos 66 graus sul e esse daqui 66 graus norte. Aí eu delimito o quê? Os polos, né? Quantos graus para cada polo? 90 sul, 90 norte. Beleza. Aí, jovens, vamos lá. Esses paralelos são os que vão cair na prova, né? Porque os outros, eles não têm um nome específico. Os outros são assim, paralelo de 3 graus sul, 4 graus sul, 7 graus norte. Mas não tem um nome assim. Esses são os que recebem realmente nomes. E se eles recebem nomes, alguma coisa eles têm de especial. Eles servem para alguma coisa, né? Então, por exemplo, esse daqui é o trópico de quê? Eu vou botar mesmo aqui, né? Trópico de... Pronto, que passa pelo hemisfério sul, que passa no Brasil, inclusive, né? É o de Capricórnio. Então, lá de cima, o trópico de Câncer. Beleza. Aí, a 66, que tem os dois círculos polares. Então, esse daqui vai ser o círculo polar Antártico ou Ártico? Quem está no hemisfério sul? Antártico. Então, só lembrar, Antártico no hemisfério sul. Então, vai ser círculo polar Antártico. Beleza. Né? E aqui em cima, o círculo polar Ártico. Ok. Aí, olha como é fácil. Se eu pegar quem está entre um trópico e outro, ou seja, quem está dos 23 graus norte até os 23 graus sul, né, estão na zona de luminosidade o quê? Qual o nome dela? Ou zona climática. É porque eu gosto muito do nome de zona de luminosidade. Não, presta atenção, ó. Pronto. Então, quem está entre os trópicos é a zona. Por isso que ele vai chamar de tropical ou intertropical, ou seja, entre os trópicos. Então, zona tropical ou zona intertropical. Aí é fácil. Quem está dos 23 graus norte até os 23 graus sul. Aí, por exemplo, uma das coisas que o vestibular mais cobra da gente é o que é baixa, média e alta latitude, né? O que é baixa latitude? Se a latitude começa no zero e vai no máximo até 90 norte ou 90 sul, certo? Quem está do zero ao 23 norte e do zero ao 23 sul, está na zona de quê? Pronto. Baixa. Baixa, porque está de 0 a 23, está começando. Então, aqui seria o que a gente chama de baixa latitude. Falar aquele negócio, aquelas questões que eu, tipo assim, de sombra. Não, a gente vai ver já já. Está só em latitude e longitude mesmo, por enquanto. Mas quando chegar aqui, a gente vai ver. Apesar que assim, caiu na última prova, então, em tese, né, não vai...
em tese, não vai ser cobrado agora nesse Enem, né? Mas, sei lá, né? E foi da última mesmo, da última prova. Então, beleza, né? Baixa latitude. Agora, quem está dos 23, vou usar uma outra cor aqui, ó. Quem está dos 23 aos 66 seria a média latitude, né? Aí, o que é a média latitude? É a zona temperada. Só que essa aqui é a zona temperada sul e essa aqui é a zona temperada norte. Beleza. Por isso que a gente fala assim, um país como os Estados Unidos tem predomínio de quê? Médias latitudes. Um país como o Brasil tem predomínio de quê? De baixas latitudes. Na verdade, sim, o Brasil é o seguinte, 92% dele está na baixa, né, que é a zona tropical. O Brasil é o maior país tropical do mundo. E só 8% do Brasil que é praticamente a região que sul, né? Então, praticamente a região sul é que forma ali 8% mais ou menos do país, que está na chamada zona temperada sul. Então, dá para dizer que o Brasil, 92% é tropical, baixa latitude, e 8% é média latitude. Então, é errado quando o vestibular diz assim, o Brasil tem altas latitudes. Não tem. Né? A gente só tem baixa, que é a maioria, 92%, e 8% que é média. Mas alta latitude nós não temos, porque a gente não tem território na zona glacial, zona polar. Ok? Agora, você fala assim, mas a Antártida. Aí a Antártida está numa zona de elevada ou alta, né, latitude. Beleza. Então, se eu pegar aqui, vamos usar um preto agora, quem está aqui, É tipo do 0 a 90 ou só 90? 0 a 90. Nessa parte de 66 a 90. Não, aí quem pega de 66 a 90, no círculo polar até o polo, aí o que a gente chama de zona glacial, né? Ou zona polar. Aí seria a elevada latitude. Então, quando ele diz assim, você quer dizer sério, não é nem para essa aula aqui, não. É quando ele está cobrando uma questão, por exemplo, de biologia ou geografia, sobre biomas mundiais. Aí ele pega e diz assim, o cara tem a floresta tropical, as savanas, a floresta temperada e botar tundra, né? Aí ele diz assim, quem está em que zona de luminosidade, né? Então, por exemplo, floresta tropical e savanas são claramente formações tropicais. Ou seja, baixa latitude, né? No geral. Quando ele fala floresta temperada, aí já tem muita aquela ideia de médias latitudes. Quando ele fala em tundra, que é lá no extremo norte, né, do planeta, aí já na zona glacial ártica, aí eu já falo assim, a tundra é um bioma de elevadas latitudes. Então vai ter muito isso. Por exemplo, mas tem a resposta correta, ele vai colocar. As florestas tropicais são biomas típicos de elevadas latitudes. Pode marcar falso. Como é? Você botar assim, as florestas tropicais são biomas de elevadas latitudes. Elas são meio no meio, né? Então é baixo. Baixa latitude. Né? As florestas temperadas é que seriam médias. E a tundra, por exemplo, a tundra até o que vem antes da tundra, que é a floresta boreal, né? Ou taiga, ou floresta de coníferas. Ela também está já numa elevada latitude. Mas a tundra é que está na maior latitude, porque a tundra é o último bioma lá de cima, né? Se você fosse meio que uma sequência, seria assim, florestas equatoriais tropicais, aí savanas, aí depois florestas temperadas, depois a floresta de taiga, né? A boreal, e depois a tundra. Então, se eu fosse subindo aqui, seria mais ou menos assim, floresta tropical, savana, floresta temperada, aí por aqui a taiga, e lá no extremo norte. Como é que exemplo de floresta temperada mesmo? De floresta temperada? Como assim? É porque, tipo, a Mata Atlântica, ela é uma floresta tropical. O Brasil não tem formações temperadas, porque a gente não tem, para não dizer que não, o Brasil tem 8% na zona temperada, posso dizer isso, né? Que é a região sul. Mas nós não temos aquela formação de floresta temperada. Porque a Amazônia e a Mata Atlântica são tropicais. São tropicais. Só que aí, o que será um exemplo de temperada? A temperada, a gente vai pegar tipicamente na Europa, né? Estados Unidos, o que resta dela nos Estados Unidos, que é uma curiosidade.
é o bioma mais destruído da Terra, né? De todos os biomas, o que foi mais destruído historicamente foi a floresta temperada, justamente porque, como é a Europa e Estados Unidos, para dizer que não, ela ainda é bem conservada, por exemplo, no Japão, na Nova Zelândia, mas China, Estados Unidos e Europa, ela já foi muito degradada, justamente por conta da industrialização, da urbanização, crescimento de rodovias, ferrovias, aí foi desmatando, né? Porque ela tem um peso histórico muito grande. É igual no Brasil. O Brasil, qual é o bioma mais destruído? Da Mata Atlântica. Mas qual é o motivo? Aqui, como ela estava no litoral, e o povoamento foi do litoral para o interior, né? Então, ela foi o bioma que primeiro os portugueses começaram a destruir. Então, né? Mas, enfim, a floresta temperada é aquela que, aí surge uma curiosidade, é aquela que tem as 4 estações do ano bem definidas. A tropical é Temperada. Porque eu sempre digo o seguinte para o meu aluno, se você está aqui, muito perto do Equador, é praticamente calor o ano todo. Se você está nesse outro extremo aqui, norte e sul, aí é praticamente frio o ano todo. O que a gente fala é que tem a época que é menos frio, né? Que seria o verão. Isso. Que é um verão na Antártida, que aí se o cara falar assim, pô, o cara no inverno pega lá, sei lá, menos 20. Aí o cara no verão pega lá, sei lá, 5 graus de média, já é frio. A única diferença é que é menos frio, né? No verão, é onde o sol é mais visível. Porque tem, se a gente for pensar nos polos mesmo, né? No polo mesmo, se você tiver a 90 graus sul, 90 norte, tem que lembrar que é quase ali 3 meses de sol, 24 horas, e 3 meses de escuridão, 24 horas. É gradativo. Por exemplo, se uma pessoa está numa cidade, né? Se uma cidade ela está aqui, ó, e a outra está um pouquinho mais para baixo, e a outra está no polo, supondo, né? Então, essa daqui, vamos supor, uma hipótese, ela fica 17 dias por ano totalmente escuro. E também 17 dias por ano que vai ser sol 24 horas. Essa que está mais para baixo vai ter que ser mais dias ainda. Mais dias. Por exemplo, se essa daqui de cima está 17 dias no sol, 17 dias na escuridão, direto, né? Essa de baixo, vamos supor que ela fique 22 dias de escuridão, 24 horas, está escuro, né? Então, essa que está bem no polo mesmo, seria 3 meses em tese de escuridão total, e também daqui a 6 meses, né? Que é o oposto de 6 meses, seria 3 meses de claridade, 24 horas. Certo? Então, é gradativo. Por isso, quando a gente vai para a linha do Equador, o que vai acontecendo? Veja o nosso caso de Fortaleza. O sol nasce mais ou menos, vou botar, né? 6 da manhã, é antes, né? 5 e tal, mas vou botar ali, 6 horas. Aí que horas que o sol se põe? Mais ou menos 6. Dá o quê? 12 horas. Metade do dia. Olha como é mais perfeitinho. Quem está na linha do Equador, meio que vai tendo esse lance de 12 horas de claridade, 12 horas de escuridão. Por quê? Porque está bem na linha do Equador. Como é perfeito. Mas aquelas cidades que o sol se põe mais tarde, eu não sei porquê, mas elas acabam estando mais atrativas. Tipo, que o sol se põe mais tarde, tipo, no Canadá. Agora sim, se põe mais tarde quando estiver no verão. Aqui também tem isso. Né? Fortaleza, essa diferença é pequena para perceber, né? Dá para perceber também. Se você está no verão, vamos supor que o sol se põe ali 6h10, 6h15, aí quando você está no inverno, 6 horas já está escuro. Dá para perceber, claro. Mas, assim, não é tão visível como um Canadá, uma Europa, até o Chile, Buenos Aires, se você for no verão, pode ser lá, da 9 da noite, 10 da noite, está claro. Né? Então, como eu estou falando, à medida que você vai se afastando, aí já vai tendo aquele negócio de, dependendo da época do ano, se for verão ou inverno, né? E isso só muda no verão e no inverno? Não, já tem a transição, né? Tanto é que você já percebe, já está dando para perceber. Quando eu saio, por exemplo, do Antares ali, da Sapiranga, é onde eu consigo mais perceber. Eu saio 6 horas, termina a aula, 6 da noite, né? Quando eu estou saindo agora, o que é que eu percebo? Que quando eu pego o carro, eu ainda consigo ver
assim, no horizonte, aquela coisa mais clara, assim, rosada. Mas o que é isso? É porque a gente já está indo, já entramos, né? Na primavera. Não. Não, a gente está na primavera no hemisfério sul. Sim, Né? mas meu... Quem está no outono é a galera lá do hemisfério norte. Então, a gente já está na primavera, que já é caminhando para o verão. Isso do hemisfério sul, né? Que 21 de dezembro é verão. No que a gente já está indo para a primavera, a gente já percebe que o sol já está começando a se pôr um pouquinho mais tarde. Justamente porque é a transição. É justamente por isso que quando tinha horário de verão, nunca começava no verão mesmo. Começava na metade final da primavera. E não acabava no final do verão. Acabava praticamente na metade do verão. Então, ao pé da letra, ou, abre aspas, horário de verão, ele era o final, 1 mês e meio final da primavera, praticamente, e pegando 1 mês e meio dos 3 meses, né? Cada estação do ano demora 3 meses. Voltar, não é? Oi? Vai voltar, né? Eu não sei como é que está a conversa, porque tinha sido tirado, né? E geralmente quando volta, é só essa situação, por exemplo, quando eu poderia colocar a escassez dos reservatórios de hidrelétrica, né? Se tivesse muito bravo o negócio, mas felizmente nesse ano a chuva melhorou, né? O horário de verão, ele tipo, qual é a razãozinha por trás dele? A razão dele inicialmente, que hoje mudou muito, né? Mudou o quê? Por isso que às vezes não faz tanto sentido mais adotar o horário de verão. Eu digo já por quê. O horário de verão, o intuito dele era economizar energia, né? E evitar horários assim de pico, de sobrecarga do sistema e tal, né? Que é o chamado horário de pico. Só que hoje, o que acontece? O modo de vida ele mudou muito. Então, por exemplo, a gente está aqui agora, 8 da manhã. A gente está usando luz artificial. Então, as pessoas estão cada vez mais ar-condicionado, casa, usando luz artificial, meio-dia, 3 da tarde. O horário de verão ele era muito bom quando a gente, de fato, necessitava muito da radiação solar como iluminação natural. Aí vale a pena fazer. Só que agora, esse modo de vida da gente, e outra coisa também, eu acho até que a pandemia ela reforçou isso. A gente não tem mais aquela coisa muito rígida de horário de trabalho, 8 da manhã, aí 6 acaba, volta todo mundo para casa. Hoje os horários são extremamente flexíveis. Tem gente que está trabalhando de madrugada, tem gente que está não sei o quê, um curso, faculdade, horários. Então não tem mais muito aquela rigidez. Por isso que falaram assim, o horário de verão perdeu um pouco o sentido dele. Perdeu. Agora, antigamente era bom fazer, a gente fazia, né? Horário de verão até o quê? 2 anos atrás? A gente fazia. E é interessante que assim, a gente não está fazendo, a gente tem os fusos horários diferentes no Brasil, mas eu estava vendo agora que a gente tenta padronizar o máximo que puder, né? Então, por exemplo, vão ser as primeiras eleições que meio que não vai ser respeitado o fuso horário do Brasil. Em que sentido? E aí eu fiquei assustado, porque se a votação vai começar em tese 8 e vai até às 5, horário de Brasília, aí o que acontecia? O cara lá do Acre, que tem 2 horas a menos que Brasília, que é o nosso, né? Não, ele antes, lá no dele, ele ia 8, né? Que aqui já era 10. E lá a gente ficava esperando sempre o resultado para presidente e tal, não sei o quê. A gente ficava esperando o quê? Dava 5 horas aqui, encerrava, mas não saía nada. E tinha que esperar a galera do Acre terminar. Aí eu sei o quê? 5, 6, 7 da noite. Aí é quando terminava lá, aí começava aqueles boletins. Fulano tem 20%, Beltrano tem 15%. Agora, só que também eu acho estranho demais, porque agora os eleitores, eu acho que vai pegar muita gente assim, mas vai dar certo porque o intervalo é grande. Então, o cara pode até, eu vou quando der 8 horas no meu relógio. Não, o cara do Acre, quando der 6 horas da manhã, vai começar a votação deles. E aí tem que ter o cuidado que é do final, né? Porque 5 lá vai terminar 3 horas. Então lá vai começar mais cedo, às 6 horas, horário local, mas vai terminar às 15 horas, às 3 horas da tarde. É menos 2. Menos 2 em relação a gente. Fernando de Noronha É mais 1 em relação a gente. Então, Fernando de Noronha, na verdade, se aqui vai ser 8, a eleição para eles 9 da manhã. Uhum. E
para a gente vai acabar às 5 da tarde, que é o horário de Brasília, para eles, 6 da noite. 6 da tarde, né? 18 horas. Entendeu? Mas é tudo horário de Brasília. Mas Você vai ter que se balizar pelo horário de Brasília. Se Brasília diz que começa às 8 e acaba às 17, aí eu tenho que ver. Peraí, se eu estou em Manaus, que é 1 hora a menos que Brasília, então a eleição vai começar às 7 da manhã e vai até 4 da tarde. Se eu estou no Acre, que é 2 horas a menos, vai começar às 6 da manhã e vai até 3 horas. E se eu estou em Fernando de Noronha, que é 1 hora a mais, então eu tenho que esperar 9 horas para ver as sessões e tal, mas também vai até 1 hora a mais, vai até 6. eu acho que eles estão querendo acabar, tipo, tudo 5 horas, entendeu? Porque se não é que acaba mais cedo em relação a Brasília, tipo, não ia atrapalhar, entendeu? Ia sair, tipo... Mas o problema é porque antes cada um fazia de 8 a 5 no seu horário local. Então, o que acontecia? A gente era 8 horas, mas para eles eram 6, não começava a votação lá. Quando a gente já estava aqui 10 da manhã, é que começava lá as urnas, que aí eram 8 horas lá. Aí tinha que esperar, quando era 5 horas aqui, que acabava, tinha que esperar as 2 horas lá do Acre ainda, para começarem a divulgar, poder divulgar os resultados. Por isso que esse ano a gente vai conhecer o presidente amanhã, se for o primeiro turno ou vai no segundo turno, a gente vai saber mais rápido ainda. Eu acho isso amanhã. tão assim, porque é uma coisa assim, sabe? Tão, vamos descobrir amanhã, entendeu? Não, e vai ser uma agilidade, porque antes já era assim, vamos combinar que mesmo quando tinha o horário local de cada um de 8 a 5, mas quando dava antes da meia-noite, já sabia. Você imagina agora que vai ter 2 horas de... Então, em tese é arriscado, por exemplo, 10 da noite, estou aqui dando um chute, já está tudo apurado. E aí tudo mesmo, aí desde governador, senador, presidente. Antes só um senador eleito por estado. Porque na verdade, cada estado brasileiro tem 3 senadores, né? E é diferente dos deputados federais, que é diferenciado pela quantidade de eleitores de população. Então, por exemplo, se o Ceará tem 22 deputados federais, São Paulo tem mais, né? Rio de Janeiro tem mais. Compensação, por exemplo, Roraima vai ter menos que a gente. O senador, não. O senador, você poderia usar isso. É mais democrático, é mais equilibrado, porque qualquer estado, do Acre, que é pouco populoso, ao Ceará, que é ali médio de população, até São Paulo, que é extremamente populoso, cada um deles tem 3 senadores. Só que senador, como fica 8 anos, né, o cargo que você fica mais no poder, tese, né, ou no cargo, são 8 anos, aí é sempre assim, numa eleição, saem 2, entram 2, né? E na outra eleição, de 4 anos, sai 1 e entra 1. Então, agora está na eleição de 1, mas daqui a 4 anos, saem os 2 lá, no caso do Ceará, Os candidatos? Não, o que está no Senado é o Tasso, né? Só interessante, eu acho que E o Tasso e o menino, o Eduardo Girão, né? Então, daqui a 4 anos, eles saem, aí entram mais 2. É porque agora está na saída de 1. Só que é que está aqui a saída agora. Não, a gente tem que lembrar, pronto. Acho que a saída agora que é a do Tasso, né? Não? Sim, Tasso. Porque quem está lá, na verdade, é o Cid, né? Não? O Cid Gomes? O Cid está como senador. A gente tem... Eu não faço ideia, eu não votava. Eu agora... Também, mas eu acho que quem está como senador é isso mesmo. Quem está como senador hoje é Tasso Gereissati, Cid Gomes e Eduardo Girão. Certo? Quem é para sair agora, se eu não me engano, é o Tasso, porque o Cid Gomes acho que entrou junto com o Eduardo Girão. Aí tem mais 4 anos para eles. O Tasso não. O Tasso, como entrou há 8 anos atrás, sai agora. Né? Então, são 513 deputados federais, no geral, e 81 senadores, porque dá 26 estados no Distrito Federal, 27. 27 unidades de federação, vezes 3, 81. O candidato até errou domingo quando você diz, 27 estados. Não tem 27 estados, tem 26 estados e 1 Distrito Federal. Então, o correto é a gente falar em 27 unidades da federação. Né? Eu não votava. Mas aí, vamos lá. Mas o Distrito Federal também tem os 3 senadores. Né? Aí sim, eu estava colocando a floresta temperada, é que assim, é onde tem as estações do ano bem definidas. Então, se eu quero pegar aquele verão quente, aquele inverno frio, se eu quero pegar o outono com a queda das folhas, a primavera tudo florido, bonitinho,
eu tenho que estar aqui mediano. Mediano. Por quê? Porque se eu estiver aqui, é praticamente quente o ano todo. Se eu estiver aqui, é frio o ano todo. Então, eu não gosto daquela expressão que às vezes o professor diz assim, no Brasil isso até dá certo, porque o Brasil, como ele só está daqui até aqui, aí dá certo quando o professor diz assim, quando eu me afasto da linha do Equador no Brasil, ou seja, indo para o sul, as estações do ano vão ficando mais bem definidas. Tá certo. Eu só gosto muito do pensamento que às vezes o aluno diz assim, não, então sempre que eu me afastar do Equador, por exemplo, e for para o polo, as estações do ano vão ficando cada vez mais bem definidas. Até um ponto. Até um certo ponto. Então, se você vai afastando aqui, vai ficando mais definida, super definida aqui, mas aqui volta a ficar tão definida. Então, eu só gosto da ideia de que tem que ter esse cuidado. Então, assim, se eu realmente quero pegar as 4 estações do ano, eu preciso ir para a zona temperada. Certo? Por isso que a zona temperada tem aquelas plantas que a gente chama de caducifólias, que as folhas caem. As folhas caem no outono. Aí no inverno tem frio, às vezes até queda de neve. Aí depois primavera, floresce tudo. Aí depois no verão, aquela... Então, realmente, em Nova York, você tem ali aquela foto do Central Park. No inverno, tudo branco. Na primavera, tudo florido, a coisa mais linda. Onde é que eu vejo isso no Brasil? Na região sul. Né? É aquele lance, por exemplo, quem visita Gramado, uma das coisas que mais chama a atenção em Gramado, agora me fugiu só o nome daquela flor. É a hortênsia, né? Porque a Avenida das Hortênsias ali, que liga, é aquela cheia azulzinha, que é linda. Né? É a hortênsia, que até a avenida que liga Gramado Canela é a Avenida das Hortênsias, né? E eu dizendo, eu lembro quando eu fui a primeira vez para lá, a gente foi em julho. E aí nós pegamos, então, o inverno, né? E eu fui também no final do ano e peguei o verão, que é o Natal de luz. No imaginário coletivo da galera, ir para o Natal de lá vai ser... Só que o Natal é quente, de dia. Ai, deve ser tudo um pouco suave. É quente. E você vai com aquela ideia de que o Natal do hemisfério norte, o cara já vai com a ideia de Natal do hemisfério norte, que é frio. E o cara ainda vai com a ideia de que, não, mas eu estou indo para o sul do Brasil. Então, e o cara se decepciona, porque se você for realmente para dezembro, janeiro, que é o Natal de luz, de dia, calor. Eu acho que nessa época que é a primavera, né? Nossa, deve ser bonito. Não, mas é interessante. Quando a gente foi no final do ano, como estava pegando o começo do verão, né? Eu passei mesmo o Natal lá. Então, eu devo ter ido no dia 22, 23. Eu lembro que a gente passou a noite de Natal, a gente foi para um show e depois jantou por lá mesmo. E aí a gente, outra Gramada, a gente vê as hortênsias. Tudo lá, nos parques, em Canela, não sei o quê, tudo cheio de hortênsia, fica muito bonito. Aí eu até falo, você ganha por um lado, qual é? Tem um friozinho à noite, até porque é interior e é serra, então de noite dá uma esfriadinha, nada demais, de dia é super quente. Agora em julho não, julho às vezes você pega o frio o dia todo, né, e madrugada e tal, mas você não pega as hortênsias, de jeito nenhum. E no outono é bonito, tipo, também que nem nos Estados Unidos, na Europa. Eu não sei se dá aquela ideia de outono, aquela coisa, mas muda, né? Mas muda. Eu estava até dizendo, agora lá no Hemisfério Norte, a gente está vendo a temporada dos furacões. Sim, tá lá aquele que... Lá na Flórida. Né? Flórida, México e tal, o negócio já está... Gama, por que é no outono agora? Eu estava dizendo para os meninos. O verão é quando esquenta, mas às vezes no outono é quando a água está mais quente ainda. Porque a água, ela demora a esquentar. Então, às vezes, o aluno raciocina assim, não, é mais fácil ter furacão no verão. Às vezes é mais fácil ter no outono mesmo, depois do verão. Mas por que, Gama? Porque a água ela demora a esquentar. Passa o verão inteiro. Isso, o verão vai esquentando, e agora no outono ela está quente. E quando as águas lá do Atlântico Norte esquentam, é a temporada dos furacões. Então, está tudo dentro da normalidade. A gente está em outono agora e a gente já está vendo os furacões lá no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos. E é só coisa, né? Os furacões não. Mas é porque se você pegar a Flórida, como ela está aqui, ó, mais perto do... Em tese, a Flórida é o estado que está mais perto da linha do Equador, dos Estados Unidos, né? Não é à toa que o lançamento de foguetes dele é o Cabo Canaveral, da NASA.
Porque tem sempre aquela coisa na física, que quanto mais próximo da linha do Equador, melhor. Você gasta menos combustível, tem um lance lá, fisicamente tem uma explicação. Por isso que o Brasil seria o melhor lugar para Na base de Alcântara, ali no Maranhão, isso é perfeito. Talvez a melhor localização de uma base no mundo. Né? Hoje, você está bem pertinho da linha do Equador. Então, a Flórida, como ela está? A Flórida é aquela coisa assim, é o estado mais tropical, abre aspas. Aquela coisa de Miami mesmo, aí vai ideia de Miami no verão, galera com blusa floralzinha, bermuda, chinelão. Aquela coisa de um coqueiro, uma palmeira, aquela praia. E a Flórida, ela tem isso mesmo, porque ela está mais perto da linha do Equador. Então, é mais comum realmente na Flórida, aqui nessa parte sudeste dos Estados Unidos, os furacões atingirem. Agora, lá em Nova York, que é lá em cima, praticamente é impossível um furacão chegar lá, porque as águas já são mais friazinhas, né? Como no Canadá, mais difícil. Agora, aqui no Brasil, uma curiosidade. O único furacão que a gente teve foi na região sul, em Santa Catarina, em 2004, que foi o furacão Catarina. Do Chile vai da Argentina. Não, pegou aquela região ali do Atlântico Sul, mas agora tem uma explicação. Gama, a água lá, ela pode ser quente? Pode, ainda mais no verão. Mas é porque a região sul também, ela é aquele encontro de massas de ar que se chocam. Tá entendendo? Que essa zona aqui, ó, subtropical, ou seja, é a confluência da zona tropical com a temperada. Então, você tem massas de ar com temperaturas muito diferentes, assim, se encontrando. Tipo, uma quente e uma fria. Isso vai gerando muita instabilidade naquela região. Então, onde é mais fácil ter tornado do Brasil e furacões, por incrível que pareça, é na região sul. Certo? Fica a dica. Mais fácil do que no Nordeste. E aí, vamos lá. Então, beleza, isso aqui. Zonas de luminosidade, ok. Aí vamos agora para os solstícios e para os equinócios, né? Vamos escolher aqui uma posição dessa. Vamos escolher essa daqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Então, vamos lá. Ó, aqui é o pincel preto, o Sol aqui. E aqui a Terra. A Terra está nessa posição. Não esquecer que esse desenho a gente não está vendo assim, não. Ó. Como está na lousa, não. A gente está vendo assim, ó. Né? Então, está fazendo isso aqui, ó. Beleza. Então, vamos pegar essas duas posições aqui, ó. A Terra aqui, e 6 meses depois ela aqui. Aqui a Terra já vai à esquerda, né? E ela vai girando assim, ó, de oeste para leste. Não esquecer, hein? O movimento de rotação. Não é fácil lembrar, porque o Sol nasce sempre a leste, porque o Sol está aqui, ó, e a Terra vai nascendo, vai girando assim. Então, nasce primeiro para quem está ao leste, para depois nascer para quem está ao oeste. Então, ela gira porque o oeste é à esquerda e o leste é à direita. Então, ela gira da esquerda para a direita. Assim. E ao redor do Sol também é. Também. Então, é fazendo isso aqui, ó. No sentido de horário, então. Isso. Né? Aí, vamos lá. Vamos pegar essa posição aqui primeiro. Essa daqui. Então, aqui é norte, aqui é sul. Que data vai ser essa? Vai ser 21 de dezembro. Né? 21 do 12. 21 do 12 vai ser o quê? Aí eu tenho que olhar assim. Deixa eu pegar um preto aqui. Quem está mais iluminado? Hemisfério norte ou hemisfério sul? Sul, né? Olha aqui o tamanho da área. Está recebendo radiação solar contra uma menor parte aqui, ó. Então, eu vou dizer que lá em cima vai ser o quê? Vai ser o inverno. E aqui embaixo vai ser verão. Também é fácil lembrar, porque eu sempre digo para o aluno, ó, pensa assim, é perto do Natal. Natal, né? Lá do hemisfério norte. É realmente aquela ideia do Papai Noel com uma roupa, que é uma roupa para o frio. É a ideia do Papai Noel com trenó, com renas. Então, trenó para andar na neve, né? Renas, que são animais que tem lá no hemisfério norte. É a ideia dele descer por uma chaminé. É a árvore mesmo de Natal deles, que é um pinheiro típico, porque, em tese, eles pegam lá da floresta boreal, da taiga, né?
Em tese, até a gente brinca assim, o Papai Noel vem lá da Lapônia, na Finlândia, que é oficialmente a casa do Papai Noel. Ai, na Finlândia? Na Lapônia. É onde tem, assim, se convencionou que, tipo, o Papai Noel veio na casa dele, né? É lá da Lapônia, né? É uma região lá da Finlândia. E aí eles têm realmente a taiga e tal. Então a gente importou tudo isso. Tudo. A gente importou Papai Noel com a roupa vermelha de frio. A gente é a árvore de Natal típica de um pinheiro. Até na Alciba, a gente compra, faz o triângulozinho direitinho, o conezinho, é a árvore de Natal nossa. E é só uma importação, porque a gente, na verdade, está entrando no verão, né? Aí você vai fazer o seguinte, é só agora fazer a cada 3 vezes depois, ó. Então, se essa posição é 21,12, essa posição aqui vai ser 21 o quê? 21,3. Essa posição 21,6. E essa daqui, a dar uma diferençazinha, 22, 23 de setembro, tá? Não é obrigatório todo ano ser 21, 21, 21 e 22. Tem ano que pode ser 20, 20, 20, pode ser 23, mas no geral é sempre por aí. 20, 21, 22. Não tem perícia assim, vou fazer uma questão, aí nesse ano as datas vão ser 15, 14, não existe isso. Tá? Tanto é que esse ano, por exemplo, está sendo nos 21 bem direitinho e tal. Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui é verão e inverno. Então, é só você fazer agora o seguinte. Aqui é solstício e equinócio. Que é um solstício. Porque algum hemisfério está recebendo mais radiação solar do que o outro. Então, na verdade, o solstício ele não é só de verão. Não, solstício é solstício de inverno, solstício de verão. Né? Agora, o que é que eu tenho que lembrar? Que se é solstício de verão aqui embaixo, no hemisfério sul, é inverno lá em cima, obrigatoriamente. Sempre não existe esse negócio de, é verão embaixo, é outono em cima. Não pode. Se é solstício, os dois. Se é equinócio, os dois. Né? Então, isso fica verdadeiro. Por exemplo, aqui vai ser outono embaixo, e aqui vai ser primavera. É só você lembrar que 6 meses depois é essa figura, né? Então, em tese, é só você inverter. Aqui vai para o outono. E lá embaixo, se era outono, 6 meses depois. E começa falando assim, pelo final do ano, no caso, verão, outono, inverno, primavera. Isso, você vai pegar. Começa pelo começo. É porque esse início, né, é relativo. A gente geralmente aprende assim, quais são as 4 estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno. Mas é só um ponto de vista. Você pode começar aqui pelo outono, você pode começar aqui pelo inverno. O que você não pode errar são as datas. Então, você tem que saber uma data. Eu gosto dessa posição. Eu gosto do 21/12 para lembrar. Poxa, é aquele lance do Natal que o Rafael falou. Então, deixa eu parar para pensar. Cara, Natal, Nova York, tudo coberto de gelo, os filmes e tal, Papai Noel. Beleza, então lá é inverno. Então, aqui embaixo, é o verão. Aí acabou. Aí depois você vai só botando a data, 3 meses para frente. E aí você vai só na sequência. É legal porque quando você olha essa figura, você sabe que 6 meses depois é o oposto dela. Então, quem era inverno vai virar verão. Quem era verão vai virar inverno. Aí pode ir com uma sequência está certo. Ó, primavera, verão, outono, inverno. Quer ver? Ó? Primavera, verão, outono, inverno, lá em cima. Primavera, verão, outono e inverno. Né? Aqui, equinócio. Aqui, solstício. Então, na verdade, é intercalado. Não dá para ter 2 solstícios consecutivos, nem 2 equinócios. É um momento de solstício, um de equinócio. Solstício e equinócio. E aí, claro, lembrar que, em tese, o que acontece? No solstício, a duração dos dias e das noites é bem diferente. A noite mais. Aí depende. Aí ele vai ter que dizer para mim na prova. Se ele falar assim, candidato, você está no solstício de verão na tua cidade, no teu país. Aí eu vou poder dizer que, se eu estou no verão, os dias são mais longos do que as noites. Se o cara disser, não, você está lá na Europa, você está na Alemanha no inverno. Então os dias vão ser mais curtos e as noites mais longas. Né?
Agora, você está na linha do Equador, em Fortaleza. Então, praticamente, o sol nasce no mesmo horário, se põe no mesmo horário, não tem tanta diferença. Tem um pouquinho? Tem, dá para perceber. Mas não é nada do outro mundo. Né? E quando está no equinócio, aí a duração dos dias e das noites. Então, na verdade, você nota que essa coisa de ter o dia maior do que a noite vai ser um solstício e vai depender também se você está perto ou longe da linha do Equador. Porque eu posso estar no solstício, mas se eu estiver em Fortaleza, eu não vou perceber muito essa duração do dia e da noite. Por isso que ele vai dizer que então vai ter um horário de verão no norte e no nordeste. Por isso que até quando o Brasil tinha horário de verão, que agora morreu para todo mundo, não tinha, teve muito tempo atrás, mas depois tirou do norte e nordeste. Teve uma época que só a Bahia ficou, e tem justificativa. A Bahia é o que está mais lá para baixo, longe da linha do Equador. Então, se alguém tiver que usar o horário de verão, por exemplo, Bahia e Ceará, é mais viável para a Bahia. Então, vai ter isso. A gente precisa olhar as coisas não de forma sempre absoluta e dizer assim, ah, não, se está no solstício, então o dia e a noite vai ter duração diferente. Mas se você está na linha do Equador, isso meio que abre. Agora, se você está no solstício de verão e você está lá embaixo, aí, meu amigo, o dia vai ter uma duração zona gigantesca e à noite. Por isso que eu digo que se o cara estiver lá no Polo Sul no verão, vai ser aquele momento que não tem uma cidade que caiu no... Essa questão dela é da penúltima prova, eu acho. Ou é a antepenúltima, tá? Acho que foi 2019, 2020. Que é uma questão que é o nome de uma cidade que o nome é estranho, porque é tipo do dialeto lá dos Inuits, né? Que a gente chamava erradamente no pejorativo de esquimó, né? Lá no Canadá. Cara, essa cidade no Canadá, ela não está... Mas tem um nome para esquimó, não tem um nome certo? A gente chama de Inuits. Né? Os Inuits. Mas é tipo uma índios de lá. Porque esse nome índio, na verdade... É errado também. É errado, né? Porque o Colombo, quando chega, ele diz, cheguei nas Índias. Então, quem é nativo aqui é indiano, Índia. É porque eu lembro que quando a gente, tipo, tá estudando isso, não sei se foi o terceiro ano, mas eles falam que tinha um nome específico para, tipo, os índios de lá. Sim, talvez tenha um termo. Agora sim, a gente chama muito de Inuits, mas eu tô lembrando o que você quer dizer mesmo. De qualquer forma, essa cidadezinha, se você botar ela no Google, ela tem uns refletores, tipo de estádio de futebol, bem? Porque na época que só escuridão, aí tu imagina. 8 da manhã, escuro. Meio-dia, escuro. Por isso que dizem que nas cidades, nessas épocas, tem maiores índices de depressão. Fica bem, complicado você viver sem a luz solar, né? Até para a gente, até para o corpo. Sim. Tem estudos que mostram que esse cara faz mal. A própria história dos transtornos mentais e tudo. Essa cidade, eu acho que ela fica nem citada. Ela não fica os 3 meses, não. Mas ela fica alguns dias ali, não sei se dá uns 17 dias, 18 dias, porque ela não está mesmo no polo mesmo, né? É Canadá, então, mas ela... Aí a pergunta do Enem era exatamente o que justificava o texto. E o texto era falando, olha, a cidade fulaninha de tal, no Canadá, os moradores têm... Vamos botar aqui 17 dias de plena escuridão, mas também 6 meses depois, 17 dias que é puro sol, sol da meia-noite que a gente chama. Ficar 17 dias só com sol. Em tese é melhor, né? Porque você escurece o quarto, né? Sim, em tese é melhor, mas... Se escurece o quarto alguma coisa, você vai ali e tal. Ou o oposto já é mais complicado. Porque a luz que você vai ter é uma luz só dessa. Você tem a artificial, a luminosidade, não tem a luz solar. Mas, por exemplo, tem um filme com um Al Pacino chamado Insônia. Ele é um policial de Los Angeles ou Nova York. E aí ele é designado para desvendar um assassinato no Alasca. Em tese, os policiais do Alasca, eles não enfrentam esse tipo de crime, né, na época do filme. Porque assim, é mais calmo, um pouco populoso, aquela coisa e tal. Então, tipo assim, eles não têm preparo para desvendar um crime desse. Então, vamos mandar um policial daqui que tem essa coisa comum e tal para lá. Só que quando ele chega, nesse filme chama Insônia, porque ele começa a perder a concentração, não conseguir dormir, porque ele chega lá no verão. E aí ele fica doido, porque o relógio biológico dele
adaptado à coisa de claro, escuro, a hora de dormir, aquela coisa, e da meia-noite está lá o sol. Da 1h da manhã está lá o sol. E ele já indignado, ficando irritado no filme, até que tem uma cena que ele atira no cara e mata o cara por engano. E ele tenta esconder esse crime, então. Ele vai para desvendar um assassinato, mas ele comete um assassinato sem querer, porque ele já está tão abilolado, está tão... Porque à medida que ele não consegue dormir, o relógio biológico, até daqui que ele se adapte, como ele veio de outro campo, é a mesma coisa do fuso horário. O fuso horário tem aquela coisa chamada jet lag, né? Que para os pilotos isso aí é terrível, porque... E vai mais também assim, quando você viaja vários fusos, né? E aí ele coloca, olha, isso é complicado, você tem que ter um tempo de adaptação, você tem que ter uma... Né? Mas, enfim. E aí, vamos lá. Então, aqui são os equinócios, equinócio, solstício e tal. Aí, vem aquele lance, vamos fazer aqui, vamos apagar tudo isso. Que agora é aquela da questão do ano passado do Enem. Da sombrazinha, né? Da sombra, das coisas e tal. Desgraçada, né? Era a minha última geografia. Pegar aqui, a gente vai precisar fazer tipo um globo. Também aquela outra coisa que é, tipo assim, pra contar a latitude, a longitude, que tem, tipo, como se fosse um ponto cartesiano, né? E falar qual é a latitude de tal local, não sei o quê. Quando você tiver o plano, né? Porque não tem... eu lembro que tem aquela que eu não lembro o nome, mas que tem, tipo, Somal, é de 1880. Aí pode ser o ponto antípoda, não? Isso mesmo, ponto antípoda. Que caiu na FUVEST. E aí matou todo mundo, porque muita gente às vezes não estuda ponto antípoda. Qual ponto antípoda? Quando a gente for ver fuso horário, mas em tese ele é muito fácil. Para achar o antípoda, ele tem que dar um outro ponto. Isso é de ponto antípoda, porque ele é antípoda a outro ponto. Então, vamos supor que ele precisa me dar um ponto de referência, vamos chamar de A de referência. Para eu achar o antípoda, é obrigatório que o vestibular me dê a latitude e a longitude do ponto A. Se ele me der a latitude, vamos supor, de 30 graus, não vai adiantar só ele botar 30 graus. Ele tem que me falar se é norte ou sul. Então, vou botar que seja 30 norte. Ok, né? Aí eu já consigo achar o antípoda da latitude dele. Vai ser 30 sul. Mas a longitude, vamos supor que ele me dê 45, aí não vai adiantar também só 45. Ele tem que dizer se é leste ou oeste. Então, dizer que ele me dê leste. Pronto. Então, o que é uma antípoda? Aqui é só você entender. Então, eu estou querendo um ponto B, antípoda. Se é 30 norte, é 30 sul. E a longitude agora é aquele ponto antípoda que ele está distante 180 graus do outro. Né? Aí eu vou precisar fazer o seguinte. Se ele está 45 leste, então ele está aqui, ó, 45 graus leste, esse ponto. O antípoda dele tem que estar onde? No hemisfério oposto, então tem que ser oeste. Mas para dar o arco de 180, então eu tenho que pensar que é 45 daqui para cá, que é 0. Daqui para cá é 45. Quanto é que falta para chegar bem aqui e dar o arco de 180? Ó. Então, é 180 menos 45. É 180 menos 45, que aí vai dar 135. 35. Né? Então, vai ser aqui, ó, 135 oeste. Lembrando que esse leste pode ser o ezinho na prova e o oeste. Pode ser área. Então, na verdade, o que você faz com o ponto antípoda? Você só inverte o hemisfério da latitude, tá? E você vai ver quanto é que falta para dar o arco de 180. Então, se ele me der aqui um outro ponto A e me disser que é 40 sul, e disser que é 20 oeste, então, quem vai ser o antípoda dele? 40 norte. 160. E 160 leste. Esse é o tipo. Cara, é a coisa mais fácil do mundo. O problema é que quando a FUVEST cobrou, como muitos alunos não veem isso, porque é uma raridade isso cair no vestibular, quando caiu na FUVEST, aí todo mundo, cara, que coisa difícil, eu não sei dar. Mas é como eu costumo dizer, não é que é difícil, é porque é uma coisa que não é trabalhada nas escolas. Né? É igual o lance da luminosidade. Eu digo mesmo para vocês que, na época,
A gente teve professor de geografia que não sabe explicar aquilo ali, não. Mas o que é? É porque não é comum, não é usual, não é que o cara não sabe. É porque é uma coisa que não era, não caiu, não sei o quê, então ninguém. Agora sim, tem gente que às vezes tem uma dificuldade espacial para entender mesmo aquilo ali, porque é uma coisa que é muito difícil a gente em sala de aula conseguir mostrar para vocês. Certo? Porque é muito abstrato, aquele lance de onde é que está o sol e tal, não sei o quê. Agora, eu gosto de usar a lanterninha do celular, como eu sempre faço, que eu acho assim, poxa, o aluno, aí ele consegue ter uma percepção. Então, vamos pensar aqui, ó. Isso aqui é a Terra. Vamos botar aqui a linha do Equador. Então, 0 grau aqui. E aí, nosso limite vão ser os dois trópicos. Vamos usar aqui o azul. Vamos pegar aqui o de Câncer. Vamos pegar aqui o Capricórnio. Beleza. O que é que eu preciso imaginar? Aquelas datas que nós fizemos agora, elas vão ter que entrar aqui. As 4 datas. Então, o que é que eu digo para o aluno? Cara, essa data aqui é 21/12. Mas, calma, ela é isso ou tu tá delimitando isso pra ficar mais fácil de fazer a questão? Não, é isso. O de Capricórnio, então, vai ser 21/12? É assim. 21/12, não é o verão no hemisfério sul? Uhum. Não é aquela figura da Sim, direita? A gente estava aqui, o sol e aqui. Então, aqui é 21/12. Nesse dia, você precisa lembrar que o sol ele está aqui em cima do trópico de Capricórnio. Ele está zênite com o trópico de Capricórnio. Zênite, está em cima, assim, paralelo. Assim. Ok? Então, 21/12, meu sol está aqui. Ó. 3 meses depois, o sol vai subindo. Ele vai chegar aqui, que é aquela figura do equinócio. 3 meses depois, o sol continua subindo. E no dia 21/6, o sol vai estar zênite aqui, ó. em cima do de Câncer, né? Do trópico de Câncer. Aí desce tudo de novo. Aí depois desce, vai passar por aqui de novo. 29. Deixa eu botar os 22 que ela estava usando. Ok? Aí volta para baixo de E aí volta para o 21/12. Então, o que é que eu digo para o meu aluno? Que é importante que ele visualize um lance assim, ó. Só que aí tinha tipo aquela cor, quando era 8 da manhã, a posição do sol estava onde? Quando estava meio-dia. Mas, ó, não tem segredo, ó. Dia 21/12, o sol está aqui. Por isso que, o que é que eu vou dizer? Vou apagar essa luzinha aí. Só andar. Aí você vai apagar da frente. É demais. Eita, sempre pergunta. Tá. Tá bom. Então, ó. Lembrando aos senhores e senhoras senhoritas que o sol não desce, ele não vai daqui para baixo. Não pode fazer isso. E tem uma explicação, que é matemática. Como a Terra é inclinada mais ou menos 23 graus, é por isso que o Sol fica zênite dos 23 aos 23. Se a Terra fosse inclinada 26 graus, E ficar dentro de 26. aí o Sol chegaria até o 26. E até o 26. Então, tudo tem explicação, nada é por acaso. Precisa que os alunos não é decorar, é realmente entender. Então, 21/12, ó. Por isso que o cara diz assim, quando é no solstício, um dos dois hemisférios está mais iluminado do que o outro. Tá, porque o Sol está aqui, ó. No trópico de Capricórnio, 21/12 de dezembro. Agora, quando for 6 meses depois, ó. Tá aqui. Mas ele não anda pra baixo. Ele só sobe, então. Ele sobe. Não, é assim, ó. Ele não passa daqui para baixo Ainda passa 23 e nem graus. daqui para cima, abre aspas. O Sol ele só pode ficar zênite com o planeta de um trópico até outro. Uhum. Certo? Exatamente o que o celular está fazendo. E ele fica na linha da quadra também? Fica no dia 21/3, ele está aqui. 21/3 na primavera, mas... Aí depende. Qual é o hemisfério que você está falando? No sul, né? Outono. Não, aí o Sul vai ser outono, porque aqui não era verão. Ah, Quando o Sol estiver vindo para cá,
Ah, é porque é primavera. É o inverno, outono aqui embaixo, primavera lá em cima. Quando estiver aqui, é inverno lá em cima, verão aqui embaixo. Quando voltar para cá o sol 21, 22 do 9, aí é o outono lá em cima e primavera aqui embaixo. É fácil você saber, porque como o sol está fazendo aqui, ó, está indo para o sul, quando ele passar aqui, depois vai ser o verão, né? Quando ele chegar aqui, então quando ele passar aqui, ó, qual é a estação que vem antes do verão? Primavera. Por isso vai ser fácil você lembrar, porque é a transição, entendeu? Aí o que é que eu preciso imaginar também? Eu não posso esquecer que a gente está fazendo esse movimento do Sol e ele é uma consequência do movimento de translação da Terra. Os solstícios e equinócios são consequência de duas coisas: da translação, mas também da inclinação. Então, só existem as estações do ano porque a Terra faz a translação ao redor do Sol e tem o eixo inclinado. Né? Tudo bem. Mas eu não posso esquecer que tem um movimento de rotação também. Aí, no movimento de rotação, é aquela coisa mais besta, é o movimento aparente do Sol durante o dia. Então, eu não posso esquecer que o Sol, como a Terra está girando assim, ó. Então, o Sol está nascendo a leste. Aí, ó, 10 da manhã e tal, meio-dia. Ele tá no meio. Tá, né? E aí, à tarde, ó, ele vai se pôr. Por que isso é importante? Porque você pode pegar aquela questão do Enem, ela disse assim, é dia 21/6, a data que ele me deu. As questões todas são 21/6 ou 21/12, geralmente. Naquela em especial, a de data é 21/6. E ele deu o horário. Qual horário que ele deu? 12 horas, meio-dia. Você tá no meio. Então, tanto como ele disse que era 21/6, eu já sei que o Sol está aqui. Só como ele deu o horário do dia, então o Sol não estava nascendo, ele estava aqui, ó. Meio-dia. Aí ele pegou e disse assim, tem um prédio do Congresso Nacional. Você tinha que saber que o Congresso Nacional Essa é a mais a parte. tá aqui, né? Ó. Vou botar lá as duas As duas torres. torrezinhas e tal, os pratinhos lá. As cúpulazinhas. Os pratinhos é ótimo, né? Aí ele pegou e disse assim, bem, irmão, ó, se fosse de manhã, eu digo mesmo para vocês que a sombra, ela estaria projetada para um negócio mais... Assim, ele dá tipo a data, né? Que a data, ele dá a data, no dia tal. dia tal, Aí, como eu sei que no de Capricórnio vai ser 21/12, que seria verão no hemisfério sul. certo? Porque a gente está falando de Brasília, certo? Ah, Aí o zero, que seria do Equador, vai ser o outono no hemisfério sul. mas você saber a estação que não é necessário. Não, certo. Então, É só saber que era numa. Você tem que saber só ó, por onde o Sol está passando. Ele tá onde? 21/6. Ele está lá em cima. sim. Se ele está lá em cima, tudo que tiver no hemisfério sul, quando for meio-dia, a sombra é projetada para o sul, Sim. que era a resposta. Quando é à tarde, meio que a sombra vai fazendo isso. Ó. Ela vai se projetando para cá. Meio-dia, de manhã, ó. Isso aí é o quê? Agora, se ele dissesse que era 21/12, É por norte. a minha sombra está projetada para o norte, porque o Sol ia estar aqui. De manhã, a sombra meio que ficaria em cima. Oeste. Meio-dia, ó. Tá por norte. Sim. Olha, meio-dia. Oposto, né? O oposto. E à tarde, ó, a sombra para cá. Aí tem aquelas questões que ele diz assim, não, mas o prédio, ele está... É um ponto. É uma igreja, pronto, já quero mais nem. É uma igreja aqui, bem no trópico de Capricórnio. Aí vamos botar que ele diga que o dia é 21/12. Se for de dia, se for pela manhã, onde é que estaria a sombra? Calma, pode repetir a pergunta. Ele fala, agora ele vai dizer assim, ó, a data é 21/12. Então o Sol está aqui no trópico de Capricórnio. Você tem uma igreja, ela está no trópico de Capricórnio. Em cima do trópico? Em cima do trópico, em cima. Ela vai dizer assim, de manhã.
até tipo assim, umas 10 da manhã, para onde estaria projetada a sombra dessa igreja? No oeste. Mas meio-dia não teria sombra. Eu só estaria em cima. E à tarde, ele. E se ela tivesse, tipo, ali em cima do trópico de Câncer e o Sol tivesse no dia 21/12, como é que ia estar a sombra? Tipo, se fosse meio-dia. Não tem sombra. Porque você está que é 21/12, meio-dia. Mas não, a gente tá lá em cima. A igreja tá lá em cima. Ah, lá em cima? É. Aí a sombra ia estar para o norte. Ah, sim. A sombra ia estar para o norte. Vai ser isso. Todos os pontos aqui, daqui para cima, qualquer prédio, Norte. Aham. meio-dia, a sombra estaria sempre o quê? No norte. Entendeu? Não interessa aqui, ó. Até mesmo que esteja lá. Sim. Só que aí tem uma diferença. Quando o prédio está para cá ou para cá, qual é a explicação? É que ele só pega sol em determinado ponto da casa. Por exemplo, se você tem um prédio, uma casa aqui, que é o pincel, você sabe que nunca vai pegar, mesmo que o sol esteja aqui, ó, ou ele esteja aqui, ou aqui, nunca que pega sol na parte sul da casa. Repete, por favor. Se tiver daqui para baixo. A sombra significa a posição da casa que não pega luz. Entendi. Isso. Ó, se o sol, mesmo que ele esteja aqui no trópico de Capricórnio, se ele estiver na linha do Equador, ou se ele estiver no trópico de Câncer, sempre essa parte sul, ó, Não tem. porque a janela dessa casa está apontada para o sul. Ó. Nunca pega sol lá. Porque, ó, Vai bater lá. ó, sempre, nunca pega aquele sol mesmo. Agora, isso que é verdadeiro. Se você mora num ponto aqui, nunca que pega sol nessa parte de lá da casa. Porque já de perto da grandona, onde é que tem a janela dessa casa? Pronto, que é aquela questão do Enem que ele diz assim. Já que eu lembro a sua. É aquela questão do Enem que ele diz assim. Você é um engenheiro e você vai ter que construir, aí ele fala, uma casa em Lisboa, aí ele diz assim, no Enem, ao norte do trópico de Câncer. E a outra casa, eu não lembro se ele dá Porto Alegre e tal, é Curitiba, mas ele diz assim, está ao sul do trópico de Capricórnio. Então, olha, uma casa é essa daqui, tanto faz, você pode colocar em qualquer lugar aqui, mas tem que colocar aqui. E a outra casa, você tem que colocar aqui. Então, se colocar ela aqui, não vai dar problema. É só você saber o seguinte, que aqui, qualquer lugar que o sol tiver, se você projetar a janela para cá, ó, Não pega sol. não pega sol. Onde vai pegar sol mais durante o ano? Quando você projeta a janela para cá, para o norte. E a janela de lá. E aqui você tem que projetar a janela para o sul. Por isso que a questão era assim, se eu quero ter menos doença da casa e tal, não sei o que, era uma questão muito legal, que ela começava assim, casa que não entra sol, entra médico. Aí diz assim, o ditado popular é muito comum para... Aí diz assim, por isso que tem que ter uma atenção especial para os engenheiros, quando eles forem construir uma casa, para posicionar bem as janelas e tal, para evitar, né, que fique só na sombra ali, porque vai dar mofo, vai dar ácaro, vai bactéria. Então, E quando a casa tem que ser arejada. E quando é que a janela tem que ficar no leste ou no oeste? Como é? Quando a janela tem que ficar no leste ou no oeste? Aí é para a gente que está aqui em Fortaleza, para a gente não importa se você projeta a janela para o norte ou para o sul, porque o sol vai passar. Por isso que para a gente seja aquele negócio, 6 meses eu estou no sol, 6 meses eu estou na sombra. O cara diz. É porque o sol realmente, a gente está aqui em Fortaleza, imagina que aqui, ó, é esse ponto aqui, e aqui é aqui, ó. E aqui é Fortaleza. O sol ele passa assim, ó, pela gente. Ó. Ele faz um arquinho, ele faz um chapéu. Então o sol tem hora que pega aqui, Sempre pega aqui. tem hora que vem de lá para cá. Então, aí para a gente que mora na linha do Equador, o ponto norte e sul vai ser bem arejado. Para a gente é o contrário, é o excesso de sol que é um problema. Então, a gente projeta para o leste, que é o nascente. Então, o nosso imóvel mais valioso é o imóvel que está para nascente. Por quê? Porque pega logo o sol da manhã, até 10 horas. É igual o carro, até 10 horas da manhã fica aquele sol, aquele negócio. Mas é ótimo, porque
realmente fica pesado. Fica ali 10 ao solzão e tal. Logo o meu não tem nada em frente mesmo assim. Eu moro em frente ao Colosso. Em frente mesmo. É só aquele terreno nosso do Soares. Tem meu prédio aqui, é só o terreno. E o lado de lá é aquele matagal e o Colosso. Não tem nada. Quando dá 10 da manhã, meu filho, é aquele negócio. Já 6 horas da manhã já. Aí vem. E lá em casa é todo no vidro. Então, não, os quartos, eles não têm a parede, né? É porta de vidro. Então, pega ali, se não tiver cortina, é um Deus nos acuda. Mas quando eu digo para minha esposa, mas qual é a vantagem? Passou de 10, aí ó, o sol lá para trás, aí já, do lado que são os elevadores, a escada, show. Porque de manhã é quente, só que quando dá começa a esfriar. Agora é pior, por exemplo, vai fazer um apartamento invertido, a janela pro... Aí dá 2 da tarde, o sol tá... E ele já é mais quente, porque já esquentou no dia. E aí tem um problema. No meu prédio lá, são 2 apartamentos nascentes, e as construtoras estão fazendo muito isso, né? Infelizmente. Mas compra quem quer mesmo. Aí dá virada. É 2 blocos. Então tem... 2 para cá, tem 2 para lá. sul, norte e nascente. Aí, a minha vizinha aqui, que é muito amiga nossa, ela é a posição norte. Aí, como ela disse, rapaz, é um inferno. Ela tem toda a cortina de vidro, película antitérmica e desce aquele blackoutzinho e a casa toda no ar-condicionado. Eu jamais farei isso. Eu não tem perigo de eu comprar um apartamento nem norte nem sul. Na menor possibilidade. Mesmo que seja mais barato, mesmo que seja um pouco mais barato, quando é. Porque às vezes mas às vezes a galera fica caladinha ali e vamos lá e tal. E ninguém vai reparar nisso, não. Então, Apesar que o cearense, lógico que ele está acostumado a dizer, cara, eu quero nascente. Às vezes não sabe nem